Voltamos aqui. Nós falamos bastante a nível de questões sociais, questão do executivo, questão do judiciário, mas eu ainda vou participar desta sessão e da próxima. Na outra semana já retorna o vereador Antônio Batiste. O que eu quero colocar é a questão intracorporis, o funcionamento da Câmara de Vereadores. A função da vereadora e do vereador no atual momento do nosso município. Na experiência que eu estive aqui desde 2009, 2010, ano passado e agora, é que houveram avanços. Eu acho que teve Câmara. Tomara que, em breve, a gente consiga que ela seja em canal aberto, na internet. Eu penso que a comunicação, aquela experiência, apesar que foram mais decorrência das circunstâncias da reforma da Câmara, que foram as sessões itinerantes, vereador Neri Amaral, aquele contato nos bairros, na minha não presença aí nesses últimos tempos, eu não sei se tem algum movimento no sentido de tornar regular as sessões nos bairros, que eu considero de extrema importância. Claro que a Casa do Povo, a sua localização física é aqui, mas do ponto de vista político, aquela experiência que não precisa necessariamente ser semanal, é a questão do tempo, a questão de você fazer uma avaliação política adequada, mas aquela experiência que ocorreu durante aproximadamente 18 meses, foi, na minha visão, muito importante. Muito importante. Mas, mais além disso, por exemplo, o regimento interno dos presentes, das presentes aqui, eu acho que todos são candidatos, de alguma forma, à reeleição. E é importante isso. Mas eu acho que, independente de quem obtiver ou não a escolha do eleitorado, e felizmente o eleitorado é soberano, é que a próxima legislatura amplie e avance no funcionamento da nossa Câmara. Por exemplo, na minha visão, e não necessariamente isso tem que ser verdadeiro para todo mundo, mas esse modelo de leitura de ata, leitura do que é feito com TV Câmara, tudo eletrônico, é um tempo desperdiçado que a gente pode colocar em outro patamar de discussão política. Por exemplo. Segundo, a questão do funcionamento das comissões. Terceiro, aquilo que também o vereador Amauri, o próprio requerimento, várias leis, não só, e foi projeto meu, a questão da consolidação das leis, e foi encaminhado, o acompanhamento por cada cidadã e cada cidadão do que vale e o que não vale em São José. Mais do que isso, se nós tivéssemos a oportunidade de que cada pessoa no município pudesse acompanhar a tramitação, não só fisicamente, dos projetos de leis, em quais comissões que estão, quem são os relatores, os votos. Quanto mais transparência, melhor. Agora, vou mais adiante. Tudo isso são instrumentos da modernidade. Agora, mais do que isso, qual é a função do vereador e da vereadora? Eu acho que não basta mais um vereador, e aí eu acho que o projeto de quem falou aí que vereador não pode assumir secretaria, já falaram em suplente. O vereador e a vereadora têm que cumprir o seu verdadeiro papel, que é de legislação, de fiscalização, de colocar ideias para o município. Eu vou ceder a parte ao presidente e, na sequência, eu vou retomar o meu raciocínio. Alô, eu acho muito oportuno esse seu pronunciamento, que haja visto os vereadores, numa grande, principalmente os candidatos a vereadores, não têm a noção de qual é a função do vereador. Nós temos aí, pegamos vários vereadores, vários candidatos, que nunca se elegeram a vereador,
com encadernado de que um fez 30 obras, outro fez 40 obras, outro fez 25 obras. Então, o candidato a vereador teria que ter feito o que a ENF promoveu juntamente com a Câmara de Vereadores e com a Estácio de Sá. Foram poucos vereadores que fizeram o curso, que fizeram lá o curso de formação de líderes, que foi um espetáculo. Quem fez sabe disso. Então, na realidade, o senhor Vossa Excelência tem toda a razão. O vereador tem que saber qual é a função do vereador. E as pessoas, os candidatos, que se quiserem, podem vir aqui na Câmara, que a gente tem um tempo disponível para explicar isso para cada vereador. E quanto ao projeto de vereador não poder assumir secretarias, é um projeto de nossa autoria, que devo já para a próxima sessão, trazer para mostrar já o esboço do projeto, porque eu entendo também que o vereador se elege para ser vereador e não para exercer outra função. Obrigado, vereador. Eu incorporo ao meu discurso as palavras do presidente e vereador Neri Amaral, porque eu acho que tem que ir além. Tem que ir além. A nossa função não é ser despachante de luxo de ninguém. Eu não quero, inclusive, levantar meu dedo em risco para ninguém. Não sou inquisidor, não sou acusador. Mas a nossa função é legislativo. Não é ficar fazendo levantamento de só problemas, que também faz parte. As pessoas buscam nós a isso. Que às vezes se confunde, às vezes me dá a impressão que o mandato de vereador, ele é um apêndice, por exemplo, da Secretaria de Obras. É importante, o vereador é o cara que está na comunidade, tem contato, tem a questão do número, acho que até para São José o número é pequeno, mas essa é uma outra discussão. O vereador, ele não é uma pessoa que só vai fazer indicação de ser situação ou oposição ao prefeito. Ou a prefeito, seja lá quem for. É diferente essa função. Legislativo é uma função, executivo é outra, para o judiciário. Eu estou falando o óbvio, mas às vezes o óbvio não parece ser praticado. A qualidade do serviço do vereador e da vereadora tem que ser no sentido de ampliar, verificar, ter um olhar mais profundo sobre a cidade. Como que deve ser o funcionamento, uma legislação moderna. E isso nós temos que começar a dar exemplo a partir da nossa própria casa. Melhorar a nossa casa, que já foi melhorada em muito, não só as dependências, mas o seu regimento interno, o seu funcionamento, sempre priorizando o debate político, as divergências de ideias, o pensamento plural e a prática plural da democracia. Essa é a função, é a essência da democracia. E a Câmara, assim como não pode ser uma extensão do Executivo, não pode ser simplesmente colocado a reboque do Executivo, também não pode, por determinados momentos, emparedá-lo. E eu estou colocando esse nível de reflexão que eu acho, novamente, estou convencido, essa experiência que estou tendo de exercer o mandato, ele tem que servir não só para o momento, mas para enriquecer. Principalmente onde eu vejo, não nos acertos, mas nas dificuldades que nós tivemos e que temos no exercício do mandato. Vereador pode, na verdade, pouca coisa. Que eu vejo, com todo respeito, tem pessoas que, em vez de fazer campanha para vereador, parece que estão fazendo campanha para prefeito. Eu acho que até às vezes até de boa fé, mas não é exatamente a função. Por outro lado, e esse tipo de campanha não pode servir de um mote de como que vai funcionar depois a Câmara. Então, TV Câmara está aí, a internet, o nosso regimento interno, e eu tenho a certeza que o eleitor, a eleitora está informando-se dos candidatos e das candidatas para que a próxima legislatura tenha uma qualidade superior à atual, porque só assim o nosso município pode, de fato, deslanchar. E nós temos que cumprir o nosso papel histórico. E o nosso papel histórico está em legislar. Nós somos candidatos ao legislativo. E, muitas das vezes,
de uma maneira até inconsciente, não é exatamente essa informação. Então, eu estou chamando à reflexão, esse momento é oportuno, isso vale para todo mundo, para os candidatos e não candidatos. E agora, para encerrar, eu acho que seria interessante que todos e todas tivessem, pelo menos, uma oportunidade, não de exercer o mandato, que não cabe todo mundo, mas de, pelo menos uma vez na sua vida, de ser candidato a alguma coisa, para entender o que é pedir voto para alguém. Não só votar e ser votado. O voto consciente é importante, mas pedir o voto é mais importante do ponto de vista da consciência, da construção da história do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente.